o outro assunto. Após a aprovação já pelas duas câmaras, o certo é que a Rússia poderá agora confiscar o dinheiro e bens de pessoas declaradas culpadas de disseminar informações falsas sobre o exército, uma medida que foi promulgada esta quarta-feira pelo presidente Vladimir Putin. Vamos olhar aqui para a mesma, olhando também para aquilo que na prática vai de facto acontecer com esta promulgação. Bem, parece ser uma lei que vai de forma gradual aprovando o estado de sítio, o estado de emergência na Rússia, por se encontrar em conflito direto com a Ucrânia, mas diretamente também com os outros Estados membros da OTAN, né? Porque o facto dessa lei ser aprovada, e curiosamente pelas duas câmaras do Parlamento Russo, que é a Duma, que é a Câmara Baixa, e a Câmara Alta, que é a Federação, o Conselho da Federação, mostra que o Estado russo vai limitando os direitos de manifestação, as liberdades de manifestação, liberdades civis e políticos, ou direitos civis e políticos dos cidadãos russos, em face deste conflito. Aliás, hoje mesmo foi anunciado que o único candidato às eleições presidenciais que é contrário a este conflito viu a sua candidatura não aprovada por, enfim, segundo alegações, por ter por a sua lista apresentar irregularidades. Ou seja, gradualmente a Rússia vai aportando um estado de sítio paulatinamente que retira os direitos civis e políticos dos cidadãos russos enquanto este conflito durar. De per se, esta norma não só sancionará os que degradam ou degridem ou denigram, aliás, os militares, como também todos aqueles que, por exemplo, apelam às sanções econômicas contra a Rússia, que apelam contra a desintegração territorial da Federação Russa, que, enfim, evocam ou apoiam o nazismo, que apoiam qualquer intervenção de uma organização estrangeira através de várias resoluções que vá contra os interesses da Federação Russa. Ou seja, é uma lei que abarca um conjunto de proibições que os cidadãos nacionais e não só são obrigados a cumprir sob o risco de verem os seus bens confiscados, bens financeiros ou bens materiais que eles detiverem, no caso concreto, dentro do território da Federação Russa. Isto poderá, naturalmente, desincentivar que os detratores, os críticos da operação militar russa se possam pronunciar contra esta operação militar da Federação Russa, mas também, ao mesmo tempo, pretende como que colher opiniões favoráveis a essa operação da Federação Russa, nesta altura em que ainda não vê ao todo os seus objetivos cumpridos, né? Porque, por exemplo, a denazificação, a desmilitarização e a criação da Ucrânia como um Estado neutral são objetivos a longo prazo, ainda não foram de todo cumpridos enquanto esta operação militar continuar. Enfim, é uma norma típica de um Estado que se encontra em conflito militar, que limita os direitos dos cidadãos de se manifestarem e se espera, no caso concreto, a Federação Russa, o governo espera que os cidadãos possam obedecer à risca esta lei, mesmo se as manifestações continuam. Por exemplo, existe um grupo das mamás dos soldados russos em frente de combate que vão fazer manifestações a exigir que os seus filhos voltem para a Rússia, voltem a casa, o que poderia implicar que, enfim, na ótica das mães, este conflito tem que terminar já, porque estes soldados não podem voltar para casa enquanto o conflito estiver em curso. Não se sabe se essa lei também prevê casos de proibição dessas manifestações, de pedido de regresso dos filhos à casa da parte das mães dos soldados, mas, em todo caso, é uma norma que se enquadra dentro de um Estado em conflito militar. Aliás, mesmo também para a própria Ucrânia existe a lei marcial, não é? Quer dizer, essa lei marcial proíbe, por exemplo, a saída do território da Ucrânia de cidadãos maiores de idade para
permitir que a Ucrânia tenha à sua disposição reservistas e militares no ativo para poder levar a cabo essa sua contraofensiva. Ou seja, é uma lei típica de um Estado neste conflito e a ver vamos qual será a reação dos cidadãos russos em face a esta norma. A ver vamos.